Então, vamos começando o nosso programa aqui com o professor de Direito da UNIT, Hermelino Cerqueira, e também defensor público. Bom dia, doutor Hermelino. Bom dia, Batalha. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui no programa Batalha na TV, neste nosso encontro de todos os domingos pela manhã, aqui TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Doutor Hermelino, o que é que muda a partir de agora no novo Código de Trânsito aqui do país? Bem, o nosso Código de Trânsito ele é de 1997, de lá para cá sofreu algumas alterações, mas nenhuma delas de forma tão abrangente, tão significativa como a última, agora em outubro deste ano, quando mais de 50 dos 350 artigos do Código de Trânsito foram alterados. Dentre essas alterações, no que pertence às implicações práticas no nosso dia a dia, nós tivemos a ampliação do prazo de validade dos exames de sanidade mental e de aptidão física, que antes eles tinham validade de 5 anos apenas, de modo que o condutor deveria a cada 5 anos renovar esses exames e assim ter despesas com isso, e agora esse prazo é estendido para 10 anos, para condutores de até 50 anos. Para condutores de 50 a 70, o prazo continua sendo de 5 anos de validade da CNH, já para condutores acima de 70 anos, o prazo também permanece em 3 anos. Essas modificações, na sua ótica, tanto quanto professor como defensor público, são modificações válidas, como, por exemplo, a questão do aumento do limite para penalidade com multas e infrações. Então, de uma maneira geral, se suprimir 50 artigos desse Código Penal, foi válido, doutor Hermelino? Especificamente quanto às penalidades, Batalha, nós tivemos a adoção de um critério mais justo, mais proporcional. Por quê? A principal penalidade do Código, que vem a ser a suspensão da habilitação para dirigir, ela acontecia quando o sujeito já totalizava 20 pontos na carteira, independentemente do tipo de infração que ele cometeu. Agora, no juízo de proporcionalidade, o Código ele irá apenas suspender a habilitação quando o sujeito atingir 20 pontos, mas desses 20 pontos, pelo menos 2 ou mais infrações tenham sido gravíssimas. Se ele atingir 30 pontos, só terá suspensão se pelo menos uma dessas infrações que geraram esses 30 pontos for considerada gravíssima. De uma maneira geral, as pessoas dizem que o Código Penal brasileiro ele é brando, né? Mesmo porque ele data da década de 40, não é, doutor Hermelino? Quando as pessoas ainda ficavam sentadas nas portas das calçadas, etc. e tal. E aí, a reboque, o Código Penal também, porque a gente vê infrações de trânsito sendo cometidas a cada dia, a cada final de semana, a gente observa pessoas são detidas e tal, e no outro dia está dirigindo o veículo. Qual a sua opinião a esse respeito? Bem, a severidade das punições ela é importante sim, mas nós acreditamos que mais do que punições graves, punições severas, deve haver a certeza da punição. Então, o Código ele vai estender a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão de dirigir, por exemplo, para os próprios municípios. Então, visando essa maior certeza da punição, o Código ele traz uma contribuição, sim, para diminuir esses índices de violência, esses índices de infrações no trânsito. Sem esquecer que, evidentemente, não obstante a punição, a educação sempre é importante, a cortesia, a ética, o bom senso dentro das condutas dos condutores. Eu, desde que era garoto, não entendia uma coisa. Como é que, por exemplo, a velocidade máxima é 80 e nas autopistas até 120 e tal, e se permite fabricar carro com 200, até 220, né? São coisas que a gente não entende, né? Perfeito. Em relação aos limites de velocidade, realmente não tivemos qualquer alteração. Eles permanecem como estão. Em relação por exemplo, utilização de faróis durante o dia, eles só serão obrigatórios para aqueles veículos que não são dotados da luz diária, né, que já automaticamente eles são acesos. Mas o farol, por exemplo, só será obrigatório para pistas simples em rodovias fora das cidades. Certo. O aumento também, você viu que foi acertado esse aumento do prazo de carteira de 5 anos e 10 anos? Foi um acerto? Exatamente. Acredito que os próprios condutores, né, eles fizeram esse apelo visando realmente diminuir os custos
para a renovação da habilitação. Certo. Hermelino, desculpe tratá-lo como... Claro, fica à vontade. Hermelino, mesmo porque nós somos colegas, exato, né? Na administração pública, uma coisa que irrita e a gente vê, ouve e lê nos nossos noticiários todos os dias, morte de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas com a utilização de moto. Não existe assim uma punição maior, porque, por exemplo, eu já por 2 ou 3 vezes ia atropelando motoqueiros ou motociclistas, eles cortando pela direita. Você vai dobrar à direita e o sujeito vem e entra ali, não obedece. A mesma coisa com bicicletas. Você vê, Aracaju é uma cidade que tem um número muito grande de ciclovias, mas ali na Beira-Mar eu canso de ver a Beira-Mar que é toda cortada de ciclovias, mas os sujeitos pedalando no asfalto. Não teria um rigor maior tanto para motociclistas como para ciclistas? Bem, o projeto até tentou, em verdade, autorizar que as motocicletas pudessem trafegar entre as faixas, quando o trânsito estivesse parado ou lento. Esse dispositivo foi vetado pelo presidente justamente pela imprecisão do termo o que é um trânsito lento ou não. Em relação à conduta de motociclistas ou mesmo ciclistas que, em detrimento da estrutura das vias, insistem em trafegar muito próximo aos carros, por exemplo, o que pode acontecer é que em eventual acidente, em eventual batida, se considere que houve uma culpa exclusiva desse ciclista ou desse motociclista, de modo, portanto, a isentar a responsabilidade do condutor do veículo automotor. No caso, o corte pela direita, que é muito comum. Exatamente, que eles fazem, exatamente. Né? Motoboys e tal, mototaxistas, etc. e tal. Então, a despeito de todos os noticiários da imprensa trazer sempre um número alarmante, mas não existe esse cuidado. Nós estamos concluindo aqui a nossa entrevista com o Dr. Hermelino, que é Hermelino Cerqueira, que é professor de Direito da Universidade Tiradentes e defensor público do Estado. Para concluirmos, Hermelino, o que é que você acrescentaria em termos de sugestão, de orientação, exatamente diante dessa nova legislação do Código de Trânsito? Bem, nós teremos todas essas alterações promovidas a partir de abril do próximo ano, então há um prazo aí de 6 meses para os condutores buscarem se informar e se atentarem para todas essas novidades que o nosso trânsito irá ter que observar, mas eu queria destacar também uma alteração importante, que é a proibição para, em casos de homicídio e lesão corporal realizados no trânsito, quando o condutor estava dirigindo sob efeito de álcool ou alguma substância psicoativa, agora, em caso de condenação, será proibida a substituição de uma eventual pena privativa de liberdade, uma pena de prisão, por restritiva de direitos, como prestação de serviços, como suspensão do direito de dirigir, dentre outros. Então, é um tratamento mais severo que é dado para essas práticas que chamam muito a atenção e causam muita comoção na sociedade, tendo em vista a insistência dos condutores em dirigir sob o efeito de álcool. Um abraço então, bom domingo. Adoro, Batalha. Conversamos assim com o Dr. Hermelino Cerqueira aqui no nosso programa. Vamos chamar um rápido intervalo e voltamos já de outro ponto da cidade.